Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que tem intrigado teólogos e filósofos por séculos. É verdade. Deus tem uma natureza. Essa é uma pergunta que vai direto ao coração da teologia cristã, né? E legal. levanta questões fascinantes sobre a soberania de Deus Sim. e a natureza da realidade. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada intelectual, a gente vai explorar a famosa palestra A palestra famosa. do filósofo Alvin Plantinga. Yes. Deus tem uma natureza. Que perguntem. Nessa obra, ele analisa diferentes perspectivas, Sim. como a simplicidade divina e o nominalismo, em busca de uma resposta para essa pergunta milenar. E preparem-se, porque a jornada é cheia de reviravoltas. Plantinga nos leva por um labirinto de argumentos desafiando nossas intuições, nos forçando a repensar nossas concepções sobre Deus. É isso aí. Antes de começarmos, um lembrete para vocês. Isso é importante. Curtam o vídeo, sigam o canal. Ativem as notificações, compartilhem com os amigos e deixem sugestões de livros nos comentários. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. A participação de vocês é fundamental para o crescimento do Fé em Letras. Com certeza. Pois bem, vamos começar desvendando o problema central, que Plantinga coloca a tensão entre a soberania de Deus Então, soberania. e a aparente independência de conceitos abstratos. Interessante. Os cristãos tradicionalmente veem Deus como autossuficiente, né? Sim. Aquele que não precisa de nada nem de ninguém. Uhum. Mas, e quanto a conceitos abstratos como propriedades, números e mundos possíveis, eles parecem existir independentemente de Deus. É aí que mora o problema. Se Deus depende de propriedades pré-existentes para seus atributos, Sim. como a onisciência, por exemplo, Onisciência. isso não comprometeria a sua soberania. É. Plantinga nos dá um exemplo intrigante. Se a propriedade da onisciência não existisse, Deus ainda poderia ser onisciente. Se a resposta for não, isso significaria que Deus está, de certa forma, limitado por algo externo a ele, o que contraria a ideia de um Deus. Totalmente soberano e independente. Mas espere um pouco, se onisciência não existe como propriedade, como Deus pode possuí-la. É de explodir a cabeça. Se ele dependesse das propriedades, estaria limitado por algo externo a ele, certo? Exato. E é essa tensão que Plantinga explora com maestria, Sim. como conciliar a soberania absoluta de Deus com a aparente independência de conceitos abstratos. E como os filósofos tentaram resolver esse enigma? Teve alguém que conseguiu. Uma das soluções históricas e que Plantinga analisa em detalhes é a doutrina da simplicidade divina. De acordo com essa visão, Deus é idêntico à sua natureza. Ou seja, não há separação entre Deus e seus atributos. Ele é sua bondade, a sua onisciência, seu poder. Não quer dizer que, para os defensores da simplicidade divina, Deus seria a mesma coisa que sua bondade. Como se fosse uma coisa só. Mas isso não significaria que Deus teria apenas uma propriedade, já que todas seriam iguais a ele. Parece um pouco contraditório. É uma ideia complexa, sem dúvida, e que leva a algumas conclusões bastante paradoxais. Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da história e o defensor da simplicidade divina, argumentava que Deus é idêntico à vida, mas não à sua vida. É uma distinção sutil, mas importante para entender a proposta da simplicidade divina. Ele faz essa distinção para tentar preservar a ideia de que Deus é um ser pessoal com uma vida própria, mesmo sendo idêntico aos seus atributos. Acho que estou começando a entender. Seria como dizer que Deus é a própria essência da vida, mas que a vida de Deus seria algo distinto, uma manifestação dessa essência. Isso. Mas me diga, essa ideia da simplicidade divina realmente resolve o problema da dependência de Deus em relação a propriedades externas? É uma boa pergunta. Vê. É justamente isso que Plantinga questiona. A simplicidade divina, apesar de engenhosa, acaba gerando mais problemas do que soluções. Alguns argumentam que, ao fundir Deus com suas propriedades, a simplicidade divina pode até negar a sua personalidade. Seria como dizer que Deus é apenas um conjunto de atributos abstratos e não um ser consciente e capaz de se relacionar. Isso seria um problema enorme para a teologia cristã. Exatamente. A ideia de um Deus pessoal que se relaciona com a humanidade é central para a fé cristã. Sim. E a simplicidade divina, em algumas interpretações, parece colocar isso em risco. Então a simplicidade divina, apesar de tentar resolver a questão da soberania de Deus, acaba esbarrando em outras dificuldades. Parece que o mistério continua. Mas, e aí Plantinga explora outras alternativas para solucionar esse dilema. Exatamente. A simplicidade divina é apenas uma das abordagens que Plantinga analisa. Ele também examina outras perspectivas, como o nominalismo,
que tenta resolver o problema da dependência de maneira bem diferente. Nunca tinha ouvido falar. Do que se trata? O nominalismo é uma corrente filosófica que nega a existência de objetos abstratos, como propriedades números ou universais. Para os nominalistas só existem coisas concretas particulares, como pessoas, animais, plantas. Então, para os nominalistas, não existiriam propriedades como a bondade, a justiça, a onisciência. Seriam apenas nomes sem nenhuma realidade por trás deles. Isso mesmo, para os nominalistas, esses termos seriam apenas rótulos que a gente usa para descrever as coisas, mas não se referem a entidades reais independentes. Interessante. Mas como essa visão impacta a nossa pergunta sobre a natureza de Deus? Se não existem propriedades como de Deus, pode ter atributos como a onisciência ou a bondade. O nominalismo parece oferecer uma solução simples para o problema da dependência de Deus. Sim. Se não existem propriedades, Deus não pode ser dependente delas. Se não existe a propriedade da onisciência, por exemplo, Deus não precisa dela para ser onisciente. É como se o problema simplesmente desaparecesse. Faz sentido. Se não existe a propriedade de onisciência, operando por aí, Deus não precisa dela para ser onisciente. Seria como se a própria ideia de dependência em relação à propriedade se tornasse relevante. Isso. E aí Plantinga concorda com essa solução. Apesar da aparente simplicidade, Plantinga argumenta que o nominalismo não resolve a questão central. Ele aponta que mesmo sem objetos abstratos, ainda temos verdades necessárias sobre objetos concretos. Por exemplo, a afirmação tudo que é vermelho é colorido. Seria verdadeira mesmo que não existisse a propriedade vermelho como entidade abstrata. Entendi. Então, mesmo sem a propriedade vermelho, a relação entre as cores continuaria existindo. Isso. E essa relação seria independente de Deus, assim como as propriedades abstratas. Exatamente. O nominalismo evita os objetos abstratos, mas não resolve o problema da dependência de Deus em relação a verdades necessárias. A questão central permanece. Existem verdades que estão fora do controle de Deus. Parece que o nominalismo, assim como a simplicidade divina, não oferece uma resposta definitiva para a nossa pergunta. E Plantinga ele tem alguma outra carta na manga? Tem sim, ele examina a fundo a posição de René Descartes, um dos pais da filosofia moderna que também se debruçou sobre a questão da soberania divina. Descartes do penso logo existo, o que tem a ver com essa história? Descartes também estava preocupado com a questão da onipotência divina e chegou a uma conclusão bastante radical. Para ele, tudo é possível para Deus. Sério? Inclusive coisas que nos parecem logicamente impossíveis. Você está dizendo que Descartes acreditava que Deus poderia fazer 2 + 2 ser igual a 5. Ou criar seres independentes, dele quebrando a lógica da criação. Exatamente, para Descartes. Deus é a fonte de todas as verdades, inclusive as lógicas e matemáticas. Caramba. Ele usa a analogia de um rei que estabelece as leis no seu reino. Assim como o rei pode mudar as leis, Deus pode mudar as verdades que regem o universo. Mas isso não significaria que a lógica e a matemática seriam arbitrárias e dependentes apenas da vontade de Deus? E se ele mudasse de ideia e de repente... É uma questão que os críticos de Descartes levantam. Mas ele argumentava que, embora Deus pudesse ter feito as coisas de outra forma, ele escolheu estabelecer as verdades que conhecemos. E nos criou com a capacidade de percebê-las como claras e distintas. Então, para Descartes mesmo, que Deus pudesse mudar as leis da lógica, ele teria optado por criar um universo lógico e ordenado. Isso. Mas se escolheu criar o mundo assim, significa que ele poderia ter escolhido de forma diferente. Não seria uma limitação à sua onipotência ter que escolher entre criar um mundo lógico ou ilógico. Essa é uma das objeções que Plantinga levanta contra a posição de Descartes. Para Plantinga, a ideia de que Deus poderia criar um mundo onde as contradições são verdadeiras é simplesmente inaceitável. Mas como Plantinga justifica essa posição? Ele simplesmente rejeita a visão de Descartes por achá-la absurda. Plantinga argumenta que a intuição de que algumas coisas são impossíveis. Sim. Como uma contradição ser verdadeira é mais forte do que a intuição de que tudo é possível. Para ele é mais intuitivo aceitar que Deus não pode ser onisciente e ignorante ao mesmo tempo, do que aceitar que Deus pode fazer contradições serem verdadeiras. Entendi. Então, seria como dizer que a própria natureza de Deus impede que ele haja de forma ilógica ou contraditória. Isso. Mas se Deus tem uma natureza imutável, isso não significa que ele está sujeito a algo externo comprometendo sua soberania. Essa é uma das grandes questões que Plantinga tenta responder. Ele argumenta que ter uma natureza não significa ser limitado no sentido visual da palavra. A natureza de Deus é única e inclui características que o tornam supremo e independente. Plantinga usa o termo azeidade para se referir a essa autossuficiência de Deus
a essa característica de ser a causa de si mesmo, independente de qualquer outra coisa. Paz-idade. Que palavra interessante. Então, Plantinga argumenta que mesmo tendo uma natureza, Deus não está limitado por ela, mas sim definido por ela como ser supremo e soberano. Exatamente. E essa conclusão nos abre um novo leque de questões fascinantes sobre a relação entre a natureza de Deus e a realidade que nos cerca. Que questões seriam essas? Estou curioso para saber onde Plantinga nos leva com essa linha de raciocínio. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, hein? Mas chegamos à parte final do nosso mergulho profundo. Vimos que Plantinga rejeita a simplicidade divina, o nominalismo e o possibilismo universal de Descartes. Na busca por uma resposta para a pergunta: Deus tem uma natureza. E aí, qual é a grande conclusão dele? Depois de analisar todas essas perspectivas, Plantinga argumenta que Deus tem uma natureza. Mas é uma natureza única que não ilimita, mas os Lunamprecida define como ser absolutamente soberano. Sim. E independente, ele chama essa característica de azeidade. Lembro bem da azeidade. Como já mencionamos. É a ideia de que Deus é a causa de si mesmo totalmente autossuficiente. Mas se Deus tem uma natureza, o que isso significa para a nossa compreensão da realidade? Boa pergunta. Plantinga deixa essa questão em aberto ou ele se aprofunda nesse ponto? Plantinga vai além e sugere uma conexão profunda entre a natureza de Deus e as verdades que a gente considera universais e necessárias como as leis da lógica e da matemática. Se Deus tem uma natureza imutável e perfeita, será que essas verdades que parecem independentes de tudo todos estariam de alguma forma enraizadas nessa natureza divina? Seria como dizer que a própria mente de Deus é a fonte da lógica e da matemática, que essas verdades seriam em última instância reflexos do seu pensamento. Exato. Plantinga nos convida a considerar essa possibilidade se as verdades matemáticas, por exemplo, derivam da natureza de Deus. Sim. Elas não seriam apenas convenções humanas, mas teriam um fundamento na própria realidade divina. Então, Plantinga nos leva a questionar a própria base do nosso conhecimento e a repensar a relação entre o mundo natural e o sobrenatural. Uau, que jornada! Começamos com uma pergunta aparentemente simples. Deus tem uma natureza. Pois é. E mergulhamos num oceano de ideias complexas e desafiadoras. E como em todo bom mergulho profundo, a gente emerge com mais perguntas do que respostas. É verdade. Mas com certeza a gente sai com a mente mais aguçada e um novo olhar sobre os mistérios da fé e da razão. Com certeza. E para finalizar, qual é a grande provocação que Plantinga nos deixa? O que ele nos convida a refletir depois de explorarmos todas essas ideias? Plantinga nos deixa com uma pergunta poderosa. Se explorar o reino dos objetos abstratos, como a lógica e a matemática, é como explorar a natureza de Deus, o que isso nos revela sobre a relação entre a fé e a razão? Elas seriam caminhos separados, como muitos pensam, ou estariam entrelaçadas de maneira profunda e misteriosa? Nossa, que pergunta. Realmente nos faz pensar sobre a natureza da realidade, da verdade, do próprio conhecimento. E você o que acha? Compartilhe suas reflexões nos comentários. A gente adoraria ouvir suas opiniões, dúvidas e sugestões de leitura. A participação de vocês enriquece nosso debate e nos inspira a continuar explorando os infinitos caminhos da fé em letras. E assim chegamos ao fim de mais um Mergulho Profundo. Esperamos que tenham apreciado a jornada. Continuem conosco, explorando, questionando e compartilhando suas ideias. Até a próxima.